Muito bem, voltamos ao vivo aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, com a sessão ordinária desta terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Um único item na pauta de hoje, em reabertura de apreciação à admissibilidade do Ricardo Fábio de Abreu, ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, com pedido de afastamento e impeachment do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra. Será retomada a leitura do documento. A sessão estava temporariamente suspensa para substituição de equipamento que faz a troca de sinal entre TV Câmara e TV Assembleia. Uma excelente sessão a todos. TV Câmara Caxias, democracia na hipótese que a gente trazida ao litígio, denota-se que em 17 de 11 de 2016, a concessionária requerente evitou o pedido administrativo solicitando o reajuste das tarifas do transporte coletivo deste município, justificando a queda do passageiro equivalente num percentual de 8,88%, aumento da gratuidade e integração, chegando a 29,42%, quilometragem percorrida e sítio coletivo da categoria de 10%, representando 55,19% do cálculo. Memorando 88/2017, alertando-o sobre a possível ocorrência de descontos salariais ilegais do município, em decorrência da participação no movimento grevista que à época iniciara. Não obtive resposta, como é do feitio. Percebo que, além de terem efetivamente ocorrido tais descontos, iniciaram-se as demissões em massa desses profissionais por meio de inquéritos administrativos, sumários, em tese sobre os fundamentos legais extraídos da LC 3... Lei Complementar 3.673/91, e de fato como punição pela participação na referida greve. Fato amplamente divulgado na imprensa e corroborado pela administração municipal. Vê-se aqui, de início, inobservância do princípio administrativo de non bis idem, ou seja, de dupla punição por um mesmo fato, desconto salarial e após demissão. Com a devida vênia, julgo em grande equívoco plantar no imaginário popular que os médicos servidores públicos municipais, enquanto categoria, recusavam-se a registrar o ponto apenas um dos diversos instrumentos de controle de efetividade que a administração dispõe, estereotipá-los como indolentes por meio da mídia oficial. E aqui refiro-me ao infamante e conhecido vídeo, para em seguida demiti-los às dúzias sem justo motivo, sem diálogo, com ira, em momento tão delicado na saúde pública municipal. Mais um elemento desagregador ao problema. Insensato, para dizer o mínimo, é deveras preocupante. Nesse ano de 2018, o Sistema Municipal de Saúde tornou-se autossucesso, tem que parar. A greve, matéria que minha carreira profissional me permite, não é um modo de solução de conflitos, mas uma forma pacífica de expressão do próprio conflito. É um instrumento de pressão legitimamente utilizado pelos trabalhadores para a defesa de seus interesses. O exercício da democracia garante aos servidores médicos o direito de se organizar para serem ouvidos. A greve é um mecanismo que evolui historicamente, sofrendo violentas reações para que a democracia finalmente achegasse às relações de trabalho. A Constituição garante aos trabalhadores públicos o exercício da greve para a melhoria de sua condição funcional, social e econômica, e por isso não pode impor-lhes o sacrifício do próprio salário da qual dependem, para sobreviver muito menor, ensejar punição exagerada e indevida sob a forma de demissão em massa. Negar aos médicos do município o direito do salário enquanto estiverem exercendo o direito de greve equivale a negar o direito de exercer o direito de greve. Se a greve é um direito fundamental constitucional, não se pode conceber que o seu exercício implique outro direito fundamental, que é a própria verba. Aliás, de natureza alimentar. Por isso, o corte de ponto e, consequentemente, do salário só poderia ter sido feito com a declaração de ilegalidade ou ilegitimidade da greve, o que não ocorreu até a ocasião em que os servidores sabidamente retornaram às suas atividades. Releva ainda que o corte de ponto só pode ser feito quando houver falta injustificada ao trabalho e quando o trabalhador está em greve, não há
Não há falar em falta ao trabalho, pois a greve pressupõe ausência de trabalho e não ausência ao trabalho. Em suma, revelaram-se ilegítimos os atos da administração que promoveram descontos de dias não trabalhados em virtude de greve que naquele momento não estava declarada ilegal ou abusiva, sem a prévia possibilidade de acordo das horas paradas, nos moldes previstos na Lei Complementar número 3.673, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, especialmente os artigos 7.3 a 7.5, verbos, Artigo 7.3. Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço e mediante acordo escrito, poderá ser instituído sistema de compensação do horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 8 horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal. Artigo 7.4. A frequência do servidor será controlada, 2 pontos. Primeiro, pelo ponto. Segundo, pela forma determinada. Quanto aos servidores, não. Parágrafo único. Ponto. É o registro mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica diariamente sua entrada. Artigo 7.5. Os secretários municipais e titulares de autarquias e fundações poderão, atendendo à natureza de determinados serviços ou em circunstâncias especiais, autorizar horário de trabalho referente do normal para um dado órgão, para determinadas atividades ou mesmo para um servidor, desde que seja cumprido o número de horas semanais estabelecido. Sobre este tema, vale transcrever as palavras do eminente ex-ministro do STF, Eros Grau, no julgamento do mandato de injunção, número 712, em 25 de 10 de 2007, momento no qual se consagrou definitivamente a greve como direito fundamental auto-aplicável, não devendo a lei restringi-lo, aí parênteses com destaques, fecha parênteses, 2 pontos. Meia dúzia. A greve, poder de fato, é a arma mais os trabalhadores visando a conquista de melhores condições de vida. Sua auto-aplicabilidade é inquestionável. Trata-se de direito fundamental de caráter instrumental. A Constituição, ao dispor sobre os trabalhadores em geral, não prevê limitação de direito de greve. A eles compete decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dela, defender. Por isso, a lei não pode restringi-lo, senão protegê-lo, sendo constitucionalmente admissíveis todos os tipos de greve. A matéria, como de regra ocorre nesta administração conflituosa, restou judicializada e minhas previsões logo se confirmaram. Rogo, Vossas Excelências atentem às razões a seguir esboçadas, verdadeiramente certidão narratória do caso, e percebam que a PGM, como aliás várias vezes lhes alertei, agindo amadoristicamente, não sei se de maneira autônoma ou sob a canga do denunciado, como prefiro crer. Exemplifico. Em 17 de 1 de 2018, nos autos da ação 900.8377-19.2017.8.21.0010, por força da decisão liminar, 2 médicas foram reintegradas ao quadro de servidores. O recurso do município agravo de instrumento 700.767.81.905 teve negado efeito suspensivo pelo TJRS em 22 de 6 de 2018. Em 6 de 3 de 2018, o município público local, no procedimento 00749.0.187/2018, opinou pela concessão definitiva da segurança, valendo transcrever em parte suas razões, sobre parênteses com grifos, fecha parênteses, 2 pontos. No caso, há que se considerar ainda que a decisão que declarou a ilegalidade do movimento por ilegitimidade, do Sindicato dos Médicos para representar os médicos servidores, única ilegalidade analisada, relativamente aos 3 dias paralisados em março de 2017, não transitou em julgado. Ocorre que, mesmo que tal decisão
tivesse transitado em julgado, reconhecendo a ilegalidade da greve pela ilegitimidade do sindicato, ainda assim a penalidade de demissão seria exagerada e desproporcional. A uma, porque o STF decidiu que a simples adesão à greve não constitui falta grave. Abre parênteses, súmula 316, fecha parênteses. Nem transforma os dias de paralisação em falta injustificada. Há duas por previsão ilegal específica e explícita de demissão no caso de greve legal. Há 3, porque quando o servidor inicia uma greve, não há legalidade ou de ilegalidade. Há 4, porque aplicar pena de demissão tão somente porque há declaração de ilegalidade do movimento é o mesmo que negar o próprio direito constitucional de greve. Há 5, porque os dias paralisados não configuram faltas injustificadas para fins de demissão, embora possam configurar faltas para perda de vantagens funcionais. Há 6, porque os dias paralisados não configuram abandono de serviço. Há 7, porque os dias paralisados não configuram ausência excessiva ao serviço, sem motivo legal. Os médicos apresentaram seus motivos para iniciar o movimento grevista, tanto que eles tinham uma pauta de reivindicações. Pode-se concordar ou não com essas reivindicações, só não se pode dizer que eles não tinham motivo para a greve. Ademais, conforme já se mencionado, esses motivos não foram objeto de declaração de ilegalidade. Há 8, porque o exercício do direito de greve não é abandono nem ausência de serviço. Há 9, porque as impetrantes não paralisaram suas atividades, por tempo superior a 60 dias intercalados, durante um ano. Há 10, porque para a aplicação de penalidade, os dias de paralisação devem ser computados sem se levar em consideração os dias em que não havia expediente. Só se computam os sábados, domingos e feriados para fins de desconto dos dias parados e perda de outras vantagens. Diante do exposto, o Ministério Público opina pela concessão da segurança. Em 27 de 3 de 2018, o Ministério Público, por meio do parecer da Procuradoria de Justiça, nos autos do referido AI 700-767-81905, foi ainda mais do seguinte trecho, abre parênteses com destaque, fecha parênteses, 2 pontos. Tais fatos, ao que parece, revelam um proceder abusivo da parte agravante. Abre colchetes, município de Caxias do Sul, fecha colchetes. Está a aparecer uma perseguição pela participação no movimento paredista, quanto a administração teria outras formas, como uma corte de ponto e desconto dos dias parados, se assim quisesse proceder. Mas a instauração de PAD com indício visível de participação na greve não se mostra adequado. Há, portanto, fortes indícios de que o motivo que gerou o ato administrativo, abre parênteses, faltas injustificadas, fecha parênteses, não encontra eco na realidade tática, existindo um fortíssimo indício de perseguição em função da greve dos médicos na cidade de Caxias do Sul. Por fim, em 9 de 3 de 2018, a segunda vara civil local despachou determinado aguardar-se o julgamento do referido AI 700-767-81905 para decisão final sobre essa matéria. O julgamento final, cujo acórdão anexo ao presente, não poderia ser outro, tendo o TJRS decidido em suma, 2 pontos. Nesta senda é efetivamente relevante a fundamentação das agravadas, porquanto, logicamente, na medida em que a participação em greve não poderia dar ensejo à anotação de faltas injustificadas, por ser tratar de exercício regular de um direito. Por certo, que a mesma conduta, por si só, não poderia dar aso à imputação de outras infrações funcionais. Salvo se existente prova em contrário, presume-se que a paralisação decorre de pretensão reivindicatória dos servidores, exercida por meio de instrumento constitucional que não evidencia ânimos de violação do dever funcional. De start, tem que estar presente a relevância de fundamentação empregada pela parte impetrante, assim como em evidenciado o risco de dano decorrente
do desligamento do serviço público, com prejuízo de verba alimentar, devendo ser mantida a liminar deferida na origem. É de se perguntar ao senhor prefeito que resultado esperaria obter nesta, para não falar de outras tantas, ação? Não percebe que a sua teimosia, sempre dizendo agir sobre o dito manto da legalidade, lhe conduz até o resultado final que se sabe qual é, a derrota. O que, além de acarretar futuramente o futuro do município, está afetando de maneira perigosa e deplorável a vida de incontáveis pessoas servidoras, suas famílias, os munícipes beneficiários do atendimento da saúde. Há evidente risco dessa situação, além de reintegrações em curso, logo resolver-se em perdas e danos, indenizações, devolução de salários, impagos, etc., ensejando mais um prejuízo financeiro relevante ao município. O foco, entretanto, que essa demissão em massa de profissionais essenciais, fruto de motivação política, enseja nociva solução de continuidade no atendimento do serviço público de saúde, com resultados imediatos, nefastos, à população mais necessitada e transferência de responsabilidade de corrigir o erro às administrações futuras. A situação atual da saúde em nossa cidade, já demasiadamente delicada, não permite mais esse capricho do denunciado. B. Outras pelo SMS e assédio moral, Conselho Municipal de Saúde. O Estatuto da Cidade, número 257/2001, estabelece as diretrizes gerais da política urbana, que deve ser executada pelos municípios e impõe que a gestão municipal, bem como todo e qualquer organismo gestor das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, deverão contar com a participação da população. Portanto, todo e qualquer ato que cerceie esse direito, editado pelo poder político municipal, é, em tese, ilegal e inconstitucional. Por afronta ao próprio Estatuto da Cidade, ao princípio constitucional da legalidade, abre parênteses, artigo 37 da Constituição Federal, /88, fecha parênteses, e ao artigo 1º, parágrafo único, também da Constituição Federal de 1988, incluindo-se aqui a criação e a devida atuação de conselhos deliberativos, gestores das cidades, tratados no artigo 45 da dita lei. Artigo 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Os municípios possuem autonomia para constituir o número de conselhos necessários para que a população possa participar da gestão pública, ressalvando-se que as respectivas leis são da iniciativa do Executivo, uma vez que os conselhos equiparam-se a órgãos públicos, ou seja, dizem respeito à estrutura administrativa municipal. Entretanto, uma vez criados e instalados os conselhos, as autoridades municipais e agentes públicos passam a ter sua esfera decisória, que passa a ser de discricionária para vinculada. Em Caxias do Sul, temos 29 conselhos implantados. No início do ano de ainda era possível o contato com o prefeito, fui, por ele, informalmente designado coordenador-geral dos conselhos municipais, que logo se revelou falaciosa diante da impossibilidade real de praticá-la e, especialmente, da ausência de atenção ao memorando 18/2017, de 9 de janeiro de 2017, onde propunha diversas medidas singelas, mas ditas por mim como indispensáveis à melhor organização e atuação desses órgãos. O Conselho Municipal da Saúde, abre parênteses, CMS, fecha parênteses, é um órgão colegiado municipal de controle social do SUS, com funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, nos moldes da Lei Municipal número 7.854, de 22 de setembro de 2014. Avalio que essa administração, que de forma pitoresca
íntegro ou tentar exercer influência indevida em diversos conselhos que, dessa maneira, se prestam, distanciando-se de seu papel legal como ferramenta ocasional e após como justificativa conveniente para a realização de atos que reputo irresponsáveis e que interessa cultuar a personalidade de alguns que a sociedade caxiense, destinatária do seu serviço. O CMS não é exceção. Reveladora dessa faceta, a matéria anexa publicada ao jornal O Pioneiro, de 11 de junho de 2018, onde o então chefe de gabinete do prefeito e hoje secretário de Saúde, Júlio César Freitas da Rosa, com pouco pudor declara, abre aspas, que o Conselho nos deixe trabalhar. Queremos que aprovem a UBS+, e depois nos cobrem o resultado. Ou seja, que o Conselho não atrapalhe. Consequências negativas dessa postura ditatorial já vemos em abundância por aqui, servindo como os recentes acontecimentos turbulentos envolvendo ataques genéricos a servidores públicos da área da saúde, remoções forçadas e reintegrações por via judicial. Além de desrespeitar o CMS e, portanto, desrespeitar a lei, o prefeito reagiu desmedidamente à rejeição do seu projeto de gestão compartilhada, denominada UBS+, um eufemismo para a terceirização dos serviços públicos de saúde, como será tratado logo a seguir. Insatisfeito, promoveu um tour com os conselheiros que há pouco haviam sido eleitos, incluindo visitas ao PA 24 horas, onde disse aos servidores públicos municipais desse local que demitiu os servidores e que poderia abrir novas sindicâncias se necessário. Uma clara ameaça que consubstancia a prática do assédio moral, também chamado de humilhação no trabalho ou teor que acontece quando se estabelece uma hierarquia autoritária que coloca o subordinado em situações humilhantes. Não satisfeito, no mês de outubro de 2018, decidiu novamente, ignorando o Conselho de Saúde, fechar totalmente o PA 24 horas para reformas e, assim, remover todos os servidores do local para outras unidades, sem consultá-los, e sob advertência que não mais retornariam ao local, que, quando pronto, contaria com nova equipe. Julgo que essa remoção de 265 servidores do PA 24 horas para as UBS de Caxias do Sul foi um ato insensato e temerário, como também o foi a abertura assodada da UPA Zona Norte, que já revela problemas. Trata-se, como já referido, de um eufemismo para a realização de verdadeira remoção em massa, o que não se pode admitir ocorra desassociado dos princípios legais de direito administrativo. A nível local, a Lei Complementar número 3.673, de 24 de junho de 1991, estabelece no artigo 56, parágrafo único, abre aspas, letra B, fecha aspas, que a remoção de ofício se dá no interesse da administração, sendo se diz na jurisprudência que a decisão deve ser motivada e fundamentada. E trata-se de ato administrativo que não se admite seja realizado, desrespeitando e ignorado os 256 indivíduos e suas famílias, que foram por ele diretamente afetados e que tomaram conhecimento da notícia pela imprensa, sentindo-se assim expulsos do seu local de trabalho tradicional. Certo é que cada caso deveria ensejar um procedimento administrativo e deveria ser analisado individualmente e eventual remoção ser fundamentada e justificada pela Secretaria da Saúde, possibilitando ao servidor manifestar-se a respeito, inclusive adotando as providências administrativas e judiciais que entender cabíveis caso se opusesse. Entretanto, o prefeito preferiu mandar a então secretária da Saúde, Deise Piovesan, baixar duas instruções normativas, 18/2017, de 11 de 10 de 2017 e 19/2017, de 13 de 11 de 2017, segundo referem esses atos. Abre aspas, considerando o caráter dinâmico das relações de trabalho, fecha aspas, e, abre aspas, considerando a definição de gestão compartilhada
do PA 24 horas, fecha aspas, ponto. Ou seja, definiu a gestão compartilhada que já havia sido rejeitada pelo Conselho, ofendendo assim a órgão e, consequentemente, a lei municipal, que criou a lei municipal número 7.854 de 2014, da qual ressalto os seguintes dispositivos. Artigo 4º. O Conselho Municipal da Saúde, abre parênteses, CMS, fecha parênteses, instância colegiada municipal de controle social do SUS, terá funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, atuando na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução da política de saúde na abrangência do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Artigo 11. Ao CMS cabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências, 2 pontos. Inciso 7. Encaminhar as resoluções do Conselho Municipal de Saúde ao prefeito para homologação num prazo de 30 dias, para que seja dada a publicidade oficial, sendo que, decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução, ou não enviar ao CMS com proposta de alteração ou rejeição para que ocorra a apreciação na reunião seguinte. O CMS poderá obter suas junto ao Poder Judiciário. Inciso 8º. Fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizando e articulando a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. Inciso 11. Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação aos setores públicos e privados. Inciso 13. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento de gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo de Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricultura, Mulheres, Crianças, Adolescentes e outros. Inciso 16. Avaliar na organização e no funcionamento do Sistema Único de Saúde. Inciso 17. Analisar e deliberar sobre contratos, consórcios e normas diretrizes dos planos de saúde nacional, estadual e municipal. Inciso 18. Controlar e acompanhar a atuação do setor privado, credenciado nos contratos e convênios com o SUS. Artigo 16. Caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, órgão responsável pela execução e gerenciamento do SUS municipal, garantir ao CMS apoio administrativo, operacional, logístico, econômico-financeiro, recursos humanos e materiais necessários ao seu pleno e regular funcionamento. Além de ignorar o CMS, ouvidou também o prefeito que o estudo psicodinâmico da relação do homem com o seu trabalho não pode desprezar que as vivências de prazer decorrentes da organização do trabalho são dialéticas e, por isso, não podem ser estudados separadamente. Ao agir como fez apenas surgir em centenas de servidores o desencorajamento e a resignação diante de um não gera mais prazer, mas só sofrimento. Oportuno lembrar a doutrina de De Jure, 2 pontos, abre aspas. A organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portanto, de projetos, de esperanças e de desejos a uma organização de trabalho que os ignora. Ponto, fecha aspas, De Jure, 1987. Note-se aqui, por importante, que assédio moral no serviço público é legalmente definido como improbidade nos moldes da Lei nº 8.429, de 1990. C. A terceirização ilegal no Serviço Municipal de Saúde. A prestação de serviço público de saúde é das mais importantes atividades e nenhum município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços colocados
cidadão. A cada dia, o papel do servidor público não é apenas de ser estável, como sonoramente divulga o imaginário popular. A estabilidade dos servidores, uma garantia relativa e sujeita a preceitos legais rígidos, somente se justifica se ela assegura, de um lado, a continuidade e eficiência da administração e, de outro, a legalidade e impessoalidade da gestão da coisa pública. Continuidade, eficiência, legalidade e impessoalidade não são apenas palavras, são princípios fundamentais que instruem o serviço público. Aprovado em março de 2017 no Congresso Nacional, o projeto de lei número 4.308, que permite a terceirização irrestrita no país, inclusive no serviço público, é polêmico. No caso do serviço público, expressa no texto, a legislação, em tese, autoriza que se terceirize setores do funcionalismo, a exemplo das escolas, dos hospitais e a lei é muito abrangente e dá margem para que esse tipo de contratação seja feita nas mais variadas áreas do serviço público, o que é muito preocupante. É um novo processo nas relações de trabalho do país, que pode abrir um precedente perigoso no setor público, tornando-o mais ineficiente. Permite também burla ao conceito constitucional do concurso público, que é o acesso democrático a esta carreira. Como já ocorre aqui em Caxias do Sul, o poder público pode desistir de realizar concursos ao singelo argumento da economia e optar pela terceirização, permitindo assim que funcionários alheios são funções dentro da máquina pública, o que até então só era temporário e excepcionalmente possível mediante ação de CCs, cujo número e remuneração é limitado por lei. Ou seja, pela porta da frente, os comissionados que não interessam ao gestor de plantão. Servidores, aliás, já criminalizados perante a opinião pública e pela porta dos fundos. Via contratação intermediada, povoa-se a máquina pública com pessoal cuja qualificação se desconhece. Os terceirizados, já apelidados de os CCs informais. Em que pese esse fato, também é importante ressaltar a inconstitucionalidade de terceirizar no SUS, Sistema Único de Saúde. A Constituição Federal, conforme o artigo 199, parágrafo 1º, permite a participação de instituições privadas, abre aspas, de forma complementar, fecha aspas, o que afasta a possibilidade que o contrato tenha por objeto o próprio serviço de saúde como um todo, permitindo a um particular assumir a gestão de um serviço. Não é possível o município transferir a uma instituição privada toda a administração e execução das atividades de saúde, UPA, UBS ou qualquer centro de saúde. Admite-se a contratação para atividades meio como limpeza, vigilância, contabilidade ou, como já ocorre, serviços especializados como aqueles inerentes ao hemocentro, exames médicos de imagem e laboratório, hipótese em que não ocorre a transferência de gestão operacional. A Lei número 8.080/90, abre parênteses, Lei Orgânica da Saúde, fecha parênteses, em seus artigos 24 e 26, prevê a participação complementar, aqui denominada pelo prefeito como gestão compartilhada, somente quando as disponibilidades do SUS, abre aspas, forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, fecha parênteses, e que, nesse caso, a participação complementar deve, abre aspas, ser formalizada mediante contrato ou convênio, observados a respeito às normas de direito público e, a Lei de Licitações e Contratos número 6. Transcrevo a seguir os dispositivos da Lei 8.080/90, acima referidos. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial, a população de uma determinada área,
o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio observados a respeito às normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade da execução de serviços contratados. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Parágrafo 3º, abre parênteses, vetado, fecha parênteses. Parágrafo 4º, aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados ser cargo de chefia ou função de confiança do Sistema Único de Saúde. Observo que aqui, em Caxias do Sul, parece ter intermediação de mão de obra, prática cujos resultados são conhecidos e, invariavelmente, ao final do processo, conduzem a câncer do município, que assim, além de precarizar os serviços, paga a conta 2 vezes. Sugiro aqui atenção ao artigo que se acha no endereço da internet https://hdl.hndt-net/20.500.12178/96147. Como antes referido, maior estranheza causa a declaração do chefe de gabinete e atual secretário de Saúde, Júlio César Freitas da Rosa, quando associada à entrevista do então secretário municipal da Saúde, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, da mesma edição de 12 de julho de 2018, primeiro, página 10, verbes, 2 pontos. P, pioneiro, 2 pontos. A UBS sofreu rejeição do CMS e dos próprios servidores. Ele será colocado em pauta outra vez? Resposta. A solução para os problemas que estão apresentados hoje passa pela aprovação e a colaboração do CMS em aprovar todas essas propostas. Uma resposta admirável, certamente, mas desprovida de razoabilidade e de fundamento. O secretário Geraldo, e já era o 4º a ocupar a pasta, pareceu não compreender o que o Conselho já deliberara a respeito na Assembleia Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2017, que conclui, 2 pontos, abre aspas. Ficando então aprovado o projeto BS+, e reprovada a terceirização de serviços do PA 24 horas, fecha aspas, ponto. Desnecessário seria referir, não fosse a contumaz temo da atual administração, que o Conselho de Saúde é um órgão permanente. Como, aliás, dito o artigo 5º da já citada Lei Municipal número de 22 de 9 de 2016, verbes, 2 pontos, artigo 5º, o CMS tem caráter permanente e deliberativo e será integrado por representantes do governo, prestadores de serviços privados e conveniados, ou sem fins lucrativos, profissionais de saúde e usuários. Isso significa que o CMS atua independentemente da identidade individual dos seus membros, que mudam periodicamente, e que as deliberações são, portanto, institucionais. Não tem o mínimo cabimento aguardar-se a mudança ordinária de titularidade dos seus membros, para então submeter-se idêntica matéria, quiçá com mínimas alterações, a uma nova deliberação
do colegiado, pressionando com discursos autoritários, sofismas por encomenda e até city tour com o prefeito. É estratégia maliciosa, ilegal, dando a torpeza. Por fim, oportuno trazer à baila as recentes tristes notícias publicadas na internet no sítio do PS, com as seguintes manchetes, : abre aspas, ex-funcionários denunciam esquema de cabide de empregos entre terceirizados e prefeituras do RS. Esquema é investigado nas cidades de Canoas, Triunfo e Guaíba. Fecha aspas. Abre aspas. Contratada como vigilante, irmã do presidente da Câmara de Triunfo admite troca de favores. Homem admite que fez campanha para o prefeito e conseguiu emprego. Fecha aspas. Em suma, por melhores que sejam as intenções do prefeito, a instalação dessa prática em Caxias do Sul de maneira desenfreada, no embalo das terceirizações e do populismo, pode também dar oportunidade para que crimes semelhantes aos acima noticiados aqui ocorram, e isso é absolutamente desnecessário. O contrato de gestão. Já solicitei ao MP e TCE investigar a probidade dos atos administrativos que resultaram no reconhecimento da idoneidade e efetiva capacidade de contratação com a administração pública do licitante, vencedor da chamada pública 2017/97. Instituto de Gestão e Humanização, -IGH, CNPJ 585-70-0001-33, representada por Paulo Brito Bittencourt, 457702205-20, bem como a execução, renovação, termos e condições do contrato 2017/797 de 15/8/2017. Abre parênteses, cópia anexa, fecha parênteses, que trata da gestão da Unidade do Pronto Atendimento, UPA, Pote 3, Zona Norte, Caxias do Sul, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de serviços de saúde, administração, infraestrutura e manutenção diante das razões a seguir expostas. Necessária uma breve preleção introdutória a respeito das assim chamadas organizações sociais, abre parênteses, OS, fecha parênteses. Servindo-me a tanto doutrina extraída do texto original do Eurico de Andrade Azevedo, como segue. É uma qualificação que a administração outorga a uma entidade privada sem fins lucrativos para que ela possa receber do poder público, abre parênteses, dotações orçamentárias, isenções fiscais, etc., fecha parênteses, para a realização de seus fins, que devem ser de interesse da comunidade, abre parênteses, público, fecha parênteses. A locução organização social é muito genérica, pois ambas as palavras têm um significado abrangente. De qualquer forma, foi a denominação que o legislador resolveu outorgar àquelas entidades, em substituição ao desmoralizado título de utilidade pública concedido a entidades assistenciais que de beneficentes só tinham o rótulo por servirem a interesses particulares. Conforme expôs o professor Paulo Modesto, abre parênteses, então assessor especial do Ministério da Administração e Reforma do Estado, fecha parênteses, no 12º Congresso de Direito Administrativo, em agosto de 2008, na impossibilidade política de renovar a Lei nº 91 de 1935, que regulava a aprovação do abre aspas, de utilidade pública, fecha aspas, o governo federal resolveu aprovar outra lei, criando a nova qualificação, abre organização social, abre e fecha aspas. No termos da Lei Federal número 9.309.637, de 18 de 5 de 1998, o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica,
ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidas aos requisitos previstos nesse diploma. Nos termos da regulamentação local, Lei Municipal 8.059, de 17 de 12 de 2015, o poderá como organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. As atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesse mesmo diploma. A distinção textual numa lei poderá qualificar noutra, qualificará, por certo, não é meramente semântica, e já traz uma incongruência passível de ensejar contrariedade ao texto de lei maior e, consequentemente, seu controle de legalidade por meio do Poder Judiciário, o que poderá ser oportunamente postulado em fórum próprio. Prosseguindo, tem-se que o objetivo declarado pelos autores da reforma administrativa com a criação da figura das organizações sociais foi encontrar um instrumento que permitisse a transferência para as mesmas de certas atividades que vêm sendo exercidas pelo poder público e que melhor ou seriam pelo setor privado, sem necessidade de concessão. Presidente, passo a leitura ao vereador Alberto Meneguzzi.